título que será objeto da mensagem esta manhã é sobre a nossa nova identidade no Senhor Jesus Cristo. A nossa nova identidade. A identidade, como nós sabemos, é aquilo que caracteriza qualquer ser humano. Esta é a razão pela qual nós temos bilhete de identidade. Obviamente que hoje falamos do cartão de cidadão, mas é bilhete de identidade. Porque através do bilhete de identidade, nós conseguimos ter determinadas informações daquela própria pessoa e poder mais ou menos qualificar aquela pessoa. Perceber a sua origem, sua naturalidade, quem são os seus pais, data de nascimento e outras informações mais adicionais que nós sabemos hoje em dia, por questões da privacidade. O cartão que nós temos, cartão de cidadão, que é bilhete de identidade, omite muitas informações, mas quando pegar aquele registro, quando aquilo lê, quem está a ler aqueles registros tem mais informações do que aquilo que podemos imaginar. Pronto. O nosso cartão de cidadão, cartão de identidade, é aquilo que nos identifica, de saber as nossas proveniências, as nossas origens, os nossos pais, a nossa idade. Sobretudo nós sabemos que há muitas pessoas que têm mais dificuldades de revelar a sua idade e a razão pela qual também às vezes omite esse documento, porque através desse documento consegue saber mais ou menos que idade tem a pessoa. Pronto. Mas a identidade, essa identidade é aquilo que nos qualifica e da forma como nós nos apresentamos e como os outros também nos veem. Pronto. Logo, essa identidade é a identidade que nos qualifica e todos nós temos identidade. Não há ninguém que não seja registrado que não tenha identidade. Todos somos cidadãos. Nós estamos aqui, temos várias identidades aqui nesta sala, não vou dizer. Pronto. Algumas pessoas têm mais do que uma identidade. Neste caso, quando falamos da cidadania, há pessoas que têm só uma nacionalidade, há outras pessoas que têm dupla nacionalidade e há outros que até têm tripla e por aí fora. Pronto. Logo, essas nacionalidades, essas identidades, é aquilo, como eu disse, que nos qualifica, mas também coloca-nos perante direitos e obrigações, etc, etc. Pronto. Logo, é a forma como nós nos apresentamos e demonstramos e vincamos essa identidade. A pessoa, quando olha para nós e sabe das nossas proveniências, mais ou menos consegue nos qualificar. Obviamente, pode haver alguns equívocos, mas pelo menos a pessoa consegue mais ou menos perceber qual é a nossa mundividências e o que é que podemos, enfim, revelar, etc, etc. Por isso, a identidade é uma coisa importante que todos têm e não há nenhum problema de nós assumirmos a nossa identidade, tanto numa perspectiva terrena, como eu estou a falar, mas nós sabemos muito mais do que essa dimensão, há outras formas de identidade. Mas o que eu queria falar aqui é a nossa nova identidade, que subentende-se que nós já tínhamos anterior identidade, passamos agora a ter nova identidade. Esta nova identidade é uma identidade que nos unifica, além de nos unifica, dá-nos uma posição de destaque perante Deus e fazendo com que eliminássemos aqueles resquícios da nossa identidade velha, da nossa identidade passageira, transitória desta vida, para nos conectar com a nova identidade no Senhor Jesus Cristo. Aliás, a nossa nova identidade no Senhor Jesus Cristo. E rapidamente, como nós acabamos de ler, vamos a termos no texto bíblico que foi objeto aqui de leitura por parte do nosso irmão, para nós, enfim, tentarmos esmiuçar um pouco o que é que isso traduz, quais são as repercussões espirituais que isso insere, esta ideia da nossa nova identidade no Senhor Jesus Cristo. O autor sagrado, logo no versículo 16, diz assim, nesta minha versão: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste mundo. Ele começa aqui esta ideia agora em diante. Essa questão de agora em diante está a mostrar uma nova perspectiva, uma nova mundividência, uma nova forma de ver e encarar a realidade. Ou seja, assim que nós daqui por diante,
A ninguém conhecemos segundo a carne, ou seja, ninguém julgamos por critérios humanos. O julgamento por critério humano que nós fazíamos, já não fazemos nesta nova identidade. Mas ele mostra que nós já não fazemos, nós não julgamos as pessoas por critérios humanos, como nós também víamos Jesus desta perspectiva. Nós sabemos que todos nós somos juízes, não no sentido formal do termo, mas nós somos juízes, nós julgamos, nós fazemos avaliações, nós fazemos sentenças, nós tiramos conclusões, nós ouvimos factos, às vezes não ouvimos todas as versões e tiramos as nossas conclusões. Isso é normal, o ser humano faz sempre julgamentos. Aliás, costuma-se dizer, ou à parte, há 3 tipos de tribunais. Há tribunal popular, que é o tribunal mais sério. O tribunal popular julga rapidamente, não é preciso muitas informações. A pessoa ouve uma versão, já tira conclusões, já dá sentença, já condena ou absolve a pessoa que deve ser absolvida. Pronto. Só que essa justiça popular é rápida, mas é falível. Por quê? Porque o julgamento não pode ser rápido. Se uma pessoa conta-nos uma versão da história, obviamente pode nos impressionar. Mas se nós ouvirmos outra versão, aquilo que se diz em direito contraditório, aí já nós começamos a ter uma outra visão para poder permitir-nos julgar de forma mais correta. Pronto. Mas o Tribunal Popular julga-se sem ter em atenção todos esses elementos para depois dar uma sentença. Mas além deste Tribunal Popular, costuma-se dizer também que há o Tribunal, neste caso civil, que nós sabemos que é um tribunal já, às vezes os processos são mais demorados, às vezes levam anos por causa de saber todas as implicações para depois poder julgar. Que às vezes, como nós dizemos, nem tudo parece e é preciso tempo, embora também, às vezes, de uma forma exagerada, que nós vemos os processos passarem muitos anos, etc, etc, mas tanto que demoram, acabam por ser julgados. Outros prescrevem-se, infelizmente, mas na maioria dos casos acabam por ser julgados e as sentenças são dadas. Mesmo nessas sentenças não quer dizer que vão ser corretas, porque há sempre falhas. Esta é a razão pela qual há forma de recursos para poder recorrer para evitar questões de injustiças, etc, etc. Pronto. Já falámos do Tribunal Popular, que é célere, e Tribunal Pronto Civil, que é mais demorado, também passível de falha. E temos o terceiro tribunal, que é o Tribunal Divino. Este Tribunal Divino é um tribunal que é infalível, mas ele, quando faz o julgamento, não é um julgamento que baseia nas versões, nos boatos, nos status, nas aparências, nas qualificações. Não é isso. Deus não julga por esses critérios. Deus julga por critérios que são objetivos, claros e que são justos. Pronto. Mas nós sabemos que, apesar dessa forma que eu estava a mostrar, o julgamento, ver as pessoas, entender as pessoas segundo critérios humanos, a velha vida, o mundo que nós vivemos, as pessoas, quando vão fazer julgamentos, quando vão ver as pessoas, veem esses olhos humanos. E quando nós vamos ver as pessoas aos olhos humanos, nós avaliamos as suas proveniências, as suas origens, as suas qualificações, as suas famílias, a sua posição social, e tudo isto afeta a nossa avaliação criteriosa e justa da realidade. Por quê? Porque nós julgamos por critérios humanos. E estes critérios humanos são critérios de afinidades, critérios de pertencimento, critério, enfim, de convergências de interesses, e acaba por adulterar aquilo que deve ser o verdadeiro julgamento. Logo, o apóstolo Paulo está a mostrar, nós também fazíamos isto, sobretudo em relação a Jesus Cristo. Porque quando olha Jesus Cristo, e começando o apóstolo Paulo pela sua vida, que perseguia o próprio Senhor Jesus Cristo, é porque ele fazia esse julgamento aos olhos, numa perspectiva humana, numa perspectiva racional. Ora, quando nós fazemos esse julgamento numa perspectiva humana, nós corremos muitos riscos, porque, como se diz, nem tudo que parece é. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo não era uma vida que se despertava alguma curiosidade para as pessoas, enfim, dar um tratamento divino, porque Jesus encarnou na humildade e na simplicidade. E um homem naquela altura, como nós vemos, que vinha num contexto desfavorecido, que vivia de esmolas, sobretudo de mulheres, que não tinha casado, não tem filhos,
e por aí fora, não estudou numa escola destacada, embora também não precisava disso. Logo, as pessoas olhavam de Jesus de uma forma, e sobretudo próprio da forma como ele foi crucificado, foi morto, recebeu morto como de um marginal, olhavam que essa pessoa não pode ser salvadora, essa pessoa não pode ter algo de bom, essa pessoa não pode aglomerar, não pode conjugar, não há nada para beneficiar dessa pessoa. Isso que eu estava a dizer, as aparências, que às vezes esses critérios de julgamento, julgar as pessoas, com esses critérios, que são critérios de influência, de poder, de posse, de nobreza, etc., o ser humano faz esse julgamento. E o apóstolo Paulo também fazia isso, sobretudo em relação a Jesus Cristo. Mas ele mudou, porque a nova identidade já não nos permite esses critérios discricionários de julgar as pessoas pela sua cor, pela sua aparência, pela sua qualificação, pelo seu nível, pelas suas posses. O crente já não faz isso, não julga nesses critérios. E se estiver a fazer, está a fazer um julgamento segundo os critérios humanos. E o apóstolo Paulo, em relação a este versículo, é esta verdade que ele quis, enfim, demonstrar. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste mundo. Já nós não olhamos Jesus Cristo como um homem fracassado, como os gregos, os gentios lhe olhavam, o próprio povo de Deus, mas nós olhamos de outro olhar divino, e este olhar permita-nos ver o brilho, permita-nos ver as qualidades, permita-nos ver as virtudes, permita-nos olhar um Salvador que realmente é. Por isso ele diz que nós já não fazíamos estes critérios. E depois ele vai mostrar, no versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, esta nova identidade permite-nos a ter essa visão mais abrangente, mais holística, não para não cair nessas precipitações, nesses raciocínios falazes, nessas questões de tentar agradar, de conveniência, etc. Não. A nova identidade permite-nos olhar para as pessoas com um olhar divino. E quando nós olhamos as pessoas com um olhar divino, nós damos-lhes a dignidade, nós damos-lhes o respeito, nós damos-lhes bom tratamento, nós tratamos com consideração. Nós não fazemos só para aqueles que merecem destaque, mas mesmo aqueles que não são merecedores deste destaque, nós olhamos desta forma. Mas esse olhar, só a nova identidade em Cristo que nos permite isso, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele viveu, não excluiu ninguém. Ele procurava ajudar as pessoas, procurava servir e procurava dar dignidade às pessoas, mesmo aquelas pessoas que não mereciam. Ele fazia isto em muitas histórias que nós vemos, a começar por uma mulher adúltera e próprio publicano Zaqueu e tantas outras histórias que nós vemos os endemoniados. Jesus tentou ver as pessoas, porque ao fim e ao cabo, se nós formos ver, nós somos imagem e semelhança de Deus e temos a nossa dignidade, etc. Mas a nova identidade permite-nos isso, este olhar. Mas esse olhar é um olhar de reflexo daquilo também que nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, por Deus, porque nós já somos novas criaturas em Deus. E esta nova criatura e esta salvação que nós fomos outorgados permite-nos também ter essa forma mais objetiva de ver as coisas. Por isso ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e as que se fizeram novas. Ou seja, nós já temos a nova identidade. E essa nova identidade proporciona-nos a despir da velha identidade, que é a identidade deste mundo, que nós vemos onde há parcialidade, onde há injustiças, onde há discriminações, onde há vaidades, onde há violência, onde há violação, onde há toda sorte de maldade e malignidade. Uma nova identidade em Cristo proporciona-nos a viver uma vida eficaz, uma vida santificada, uma vida de virtudes, uma vida, acima de tudo, para dar o testemunho coerente do Senhor Jesus Cristo. As coisas antigas, a nossa velha natureza, os vícios, a carnalidade, a vida pecaminosa, nós abandonamos e passamos a ter uma nova identidade em Cristo Jesus. As coisas velhas a passar
mas as coisas novas agora que tomam parte da nossa vida e acabam por fazer-nos andar em novidade permanente de vida. Mas nós vemos que tudo isto não é obra de acaso, não é por nosso merecimento, pelas nossas forças, mas como nós vemos logo, ora tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que grande afirmação aqui que nós vemos. Tudo isto provém de Deus. Nós somos agentes passivos nesta ação. Por isso nós vemos que a salvação é de Deus, é um ato unilateral de Deus. Não parte do homem. É Deus que chama o ser humano para a salvação. Mas antes de tudo isso nós vemos que Deus chamou-nos e proporcionou-nos o ministério da reconciliação. Reconciliou conosco. Deus que tomou a iniciativa, ora tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo. Deus reconciliou-nos por intermédio de Jesus Cristo. Nós sabemos que para haver reconciliação é preciso haver problemas. Ninguém reconcilia com alguém se não houvesse problema. Imagine, por exemplo, nós não temos problema, não precisamos reconciliar, certo? Não precisamos. E parte do princípio também, irmãos, nós não temos nenhum problema, precisamos reconciliar. Já estamos reconciliados. Pronto. Se a pessoa está bem com o seu irmão, com o seu amigo, não há motivos para reconciliar, certo? Só há reconciliação quando há problema. E para haver problema, tem que haver um ofendido e um ofensor. Neste caso, tem que haver vítima daquela situação e quem provocou esse dano. Esta é a razão pela qual é preciso haver reconciliação. Mas por que isso aconteceu? Nós sabemos que a queda de Adão e Eva originou inimizade. E esta inimizade perpetuou até dias de hoje. O ser humano, costuma dizer que o ser humano é um ser gregário. É verdade. Mas ao mesmo tempo nós somos gregários. O ser humano também é um ser conflituoso. Esta é a razão pela qual há conflito em todas as dimensões, a começar no domínio familiar, no domínio de amizade, no domínio profissional e até a nível de igreja. As pessoas estão sempre em permanente conflito, em permanente problemas. Aliás, há uma máxima que se diz: mais contacto, mais problemas. Menos contactos, menos problemas. Somos seres gregários, juntamos, vamos acabar por magoar uns aos outros, às vezes de forma deliberada, outras vezes de forma, enfim, inconsciente, mas acabamos por estar sempre em problemas. E esta é a razão pela qual também, humanamente, é preciso reconciliação. O pecado cria problemas, cria intrigas, cria inveja, cria dano, cria, enfim, dor, sofrimento, etc, etc. E as pessoas magoam, nós somos magoados pessoas e às vezes também magoamos, e há muitas outras situações que é preciso reconciliação. O problema está sempre. E todos nós, ninguém pode dizer aqui, sem falarmos ainda com Deus, porque Deus que reconciliou conosco, não somos nós que reconciliamos com Deus. Como eu estava a dizer, que é um ato unilateral de Deus, nós somos agentes passivos nessa ação. Mas vamos deixar agora essa dimensão, vemos a dimensão interpessoais, na nossa dimensão familiar. Todos nós, ninguém pode dizer aqui que nunca magoou ninguém. Se dizer isso, então essa pessoa é santo e está a contrariar a própria palavra de Deus. Todos nós já magoámos as pessoas, de modo consciente ou inconsciente, e também nós já fomos magoados. Também não há aqui ninguém que pode dizer, ninguém lhe prejudicou, ninguém lhe fez mal, ninguém lhe... Pronto, magoou. Todos nós temos essas cicatrizes. Às vezes, uns têm cicatrizes mais elevadas e fazem com que isso tenha alteração na sua vida e, enfim, na sua autoestima e na forma da afirmação, etc, etc. Mas todos nós somos vítimas dessa situação de conflito que nós vemos, que às vezes em casos extremos acabam com a violência e a morte em determinadas situações. Mas isso é consequência do pecado original de Adão e Eva. A partir do momento deste pecado houve uma inimizade. Logo, a inimizade, para ser quebrada, é preciso uma reconciliação. E para haver reconciliação, uma das partes tem que tomar iniciativa para que haja essa reconciliação. Isso tem que acontecer. Alguém tem que partir para, enfim, querer construir a paz. Por isso o autor sagrado diz assim: ora, tudo provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, a ofensa que nós vivíamos no pecado, na rebelião, na desobediência, nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos destituídos da glória de Deus. E a nossa condenação é a morte, como diz a palavra de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Mas ao contrário, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nessa base de dom gratuito de Deus, a graça merecida de Deus, Deus reconciliou connosco através do Senhor Jesus Cristo, através da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e reconciliou connosco, ou seja, perdoou-nos, deu-nos a mão, estendeu-nos a mão para, enfim, para voltarmos a fazer parte da sua convivência. Aliás, é o que acontece quando as pessoas estão desavindas, quando reconciliam, passam a adotar uma nova dinâmica. Se não falavam, passavam a falar. Se as coisas que não faziam por cortar relações, voltam a reatar essas relações. Isso acontece nas relações pessoais, como a níveis da sociedade, dos países, etc. Pronto, mas tem que haver reconciliação. E reconciliação tem um dos pressupostos que não se menciona, que é perdão. Se uma pessoa não perdoa, não pode haver reconciliação. Porque até pode aparentar que reconciliou, mas quando tiver a oportunidade vai vingar. Nós sabemos que há muitas pessoas que dizem, eu reconciliei com fulano, se calhar para enganar essa pessoa, para poder apanhar a sua vulnerabilidade e destruir. Mas nós, quando falamos de reconciliação, tem que ser algo genuíno, e o que Deus fez conosco, porque Deus perdoou-nos. Além de Deus perdoar-nos aquilo que nós merecíamos, a morte, porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, mas o que é que fez? Também conferiu-nos o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus reconciliou conosco e deu-nos também um ministério de reconciliação. E nós também, com esse ministério da reconciliação, que é a nossa nova identidade, o que é que envolve? Envolve apaziguamento. Porque a reconciliação envolve sempre apaziguamento, paz, criar concórdia, criar um ambiente saudável de relacionamento. Mas nós vemos, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação também. Esse ministério da reconciliação é o quê? É para nós podermos também reconciliar com os outros. Porque nós tínhamos dívida com Cristo, Cristo nos perdoou e nós também temos que perdoar aqueles que têm dívida conosco. Mas esse perdão, esse ministério da reconciliação, não está a falar dos nossos problemas pessoais. É o ministério, é o evangelho também que nós somos delegados a partilhar com o mundo perdido. Porque esse evangelho tem esse poder de dar nova identidade. E essa nova identidade confere também o poder da reconciliação. E depois o autor sagrado vai falar a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nota só, Deus reconciliou conosco, não nos imputou aquilo que nós merecíamos, as nossas transgressões. Como eu disse, a reconciliação precisa haver ofendido e haver quem, neste caso, provocou este dano, etc., como nós fizemos com Deus. Mas Deus não só não levou em consideração as nossas ofensas, perdoou-nos e conferiu-nos também o ministério da reconciliação. Por isso, quando nós vemos aqui nestes versículos, nós podemos ter aqui alguns tópicos de que é imperiosa a necessidade da reconciliação entre homem e Deus. E depois também o ministério da reconciliação vem desdobrando-se na sua origem, que é Deus, e passa de Deus para o homem. Mas também esse ministério da reconciliação é uma experiência pessoal. Não é uma experiência que vai passando de pai para filho, ou de filhos para pai, ou de cônjuges, não. É uma experiência pessoal. Cada um que tem que estar aberto a beneficiar desta reconciliação e poder também mostrar essa mesma reconciliação através da nova identidade. Mas esse ministério também estende a todo o universo e também elimina a própria condenação. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo fala tudo isso, para nós acelerarmos. No versículo seguinte, ele mostra no versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo
como se Deus exortasse por nosso intermédio. De sorte que nós somos embaixadores. Quer dizer, essa nova identidade que nós temos em Cristo Jesus deu-nos um estatuto de privilegiados. Um estatuto que não é um estatuto qualquer. É um estatuto de sermos filhos de Deus. Porque nós não só somos perdoados, como nós também passamos a ser filhos de Deus. E esse estatuto é de nós sermos embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Ora, um embaixador, nós sabemos, é um grande privilégio ser embaixador. Muitas pessoas, ao longo da vida, sobretudo que fazem carreira diplomática, não conseguem chegar a esse grau de embaixador. Porque não é fácil. Pode, enfim, correr entre 25 a 30 anos para chegar a esse topo, um funcionário excelente. Mas nós sabemos que pode ser, para chegar a embaixador, agora só falando de uma perspectiva aqui, para uma pessoa entrar na carreira diplomática, para depois fazer esse percurso de grau em grau até chegar a embaixador, não é fácil. Às vezes costuma-se abrir vagas, mas vagas que abrem para a diplomacia aqui são poucas vagas e candidatam milhares de pessoas. Mas milhares de pessoas que candidatam. E esses candidatos têm que ter uma boa informação sobre o país, a história do país, têm que saber, têm que ter essa componente, tem que ter também uma componente muito forte, sobretudo jurídica. Quer dizer, não é uma área específica, há várias áreas históricas, sociológicas e jurídicas. Tem que ser uma pessoa muito multifacetada para estar preparado para submeter este critério de acesso para entrar na diplomacia. Mas o entrar na diplomacia só não é garantia que a pessoa vai ser embaixador ou vai ser um funcionário diplomata de topo, porque muitos nem chegam lá. Pronto. Mas também dizer que, mesmo o embaixador, é um título de confiança. Há embaixadores que conseguem fazer carreira e chegam lá através de carreira, mas há outras pessoas que não fazem carreira e são chamados e são nomeados embaixador. Porquê? Porque como é um cargo político, é um cargo que envolve a confiança, quer dizer, não vai pôr lá qualquer pessoa. A pessoa escolhe uma pessoa que é da sua inteira confiança, chama-lhe e encarrega-lhe de ser embaixador nos países, enfim, estrangeiros. Logo, é um estatuto de grande honra passarmos a ser embaixador dos nossos países, mesmo numa perspectiva terrena. É um privilégio, um estatuto, porque a pessoa vai estar a representar o seu próprio país. De modo que nós somos chamados a ser embaixador do Senhor Jesus Cristo. E esse embaixador do Senhor Jesus Cristo, como eu disse, é um estatuto. E o embaixador do Senhor Jesus Cristo somos nós. Nós temos o Ministério da Reconciliação, como nós falamos. E este Ministério da Reconciliação, em última instância, é o próprio Evangelho, porque nós somos comissionados a partilhar a boa nova da salvação. Logo, o primeiro ponto que nós podemos ver aqui, um embaixador tem o Ministério da Reconciliação, como nós vemos no versículo 18. Deus não só reconciliou o mundo consigo mesmo, mas também comissionou um mensageiro para proclamar as suas boas novas da salvação. E logo, um embaixador também tem o Ministério da Reconciliação. O Ministério que o embaixador tem é da reconciliação. Mas nós podemos ver também que o embaixador prega a mensagem da reconciliação. O homem não tem poder de, por si mesmo, reconciliar-se com Deus. A reconciliação é efetuada pela morte de Cristo. E a partir do momento que nós somos embaixadores de Jesus Cristo, nós não estamos a fazer as nossas vontades, as nossas convicções, aquilo que nos apetece. Nós estamos em representação. E quem está em representação não está a fazer aquilo que pensa, aquilo que quer. Ele está, aliás, como diz a palavra, representação. Pronto. Logo, um embaixador do Senhor Jesus Cristo é um embaixador que prega a mensagem da própria reconciliação. Mas nós também sabemos que um embaixador, normalmente, vive em terra estranha. Nós sabemos que nós temos a nova identidade. E essa nova identidade, a nossa pátria é celestial. Nós já não somos deste mundo. Nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. A nossa pátria não é aqui. E se voltarem no versículo inicial deste capítulo, o apóstolo Paulo usa uma metáfora de tabernáculo. A nossa tenda se desfazer desta casa, nós estamos a caminhar para o céu.
Nós temos um cântico que cantamos na escola dominical, caminhando do voo para Canaã. Canaã é a pátria celestial, a terra prometida, que nós estamos, enfim, focalizados. Logo, o embaixador é quem vive esta era estranha. Nós, a partir do momento que temos a nova identidade, este mundo já é estranho para nós. Porquê? Porque os valores deste mundo não é valores já que nós revemos daquilo que eu falei inicialmente, mas também tendo em conta a corrupção, a maldade, o pecado que graça, a incredulidade, o secularismo, o materialismo, todas essas coisas são coisas que entram em contradição com Deus. O mundo, nenhum cristão pode ser amigo do mundo. A Bíblia é clara nisso. Quem é amigo do mundo constitui inimigo contra Deus. Ninguém pode servir a Cristo e servir ao mundo ao mesmo tempo. Logo, nós somos estrangeiros neste mundo. Ora, quando uma pessoa é estrangeira, por norma, é uma pessoa também que não está habituado até quando depois de integrar. Essa é a razão pela qual dizem às vezes os imigrantes que vêm têm que integrar. Porque se o imigrante não integrar na cultura que está, no país que está, o que é que vai acontecer? Vai ter muitos problemas, porque nós sabemos que há muitas diferenças. Diferenças que, enfim, se não forem bem conjugados, pode desencadear conflitos e pode desencadear problemas seríssimos. Pronto, e nós, a atualidade política, tem falado muito disso, como é que se deve, os imigrantes têm que estar aqui, têm que integrar, etc, etc. Pronto. Mas, se uma pessoa não integra, é porque essa pessoa, se integrar, é porque aceita adotar aqueles hábitos e os costumes, e integra esses hábitos e os costumes como também fazendo parte da sua natureza, da sua vida. Mas, ora, nós os crentes, nós não somos convocados para integrar neste mundo, para adaptar os valores deste mundo. Aliás, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós não somos chamados para conformar com este mundo, porque se nós conformarmos com este mundo, nós vamos, enfim, entrar em contradição com a própria palavra de Deus. Por isso, o embaixador do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele vive em terra estranha, mas vivendo nessa terra estranha, não está lá para adaptar essa realidade, está para fazer passar a mensagem do seu país. Aliás, como nós vemos, os embaixadores que estão acreditados nos países, eles não estão preocupados com aquilo que os países estão a fazer, estão preocupados com aquilo que é do seu país, porque eles estão lá comissionados, etc, etc. Pronto. Mas nós também vemos outra qualidade do embaixador. Ele fala em nome do seu governo. O embaixador, quando fala, tudo o que o embaixador fala, não são coisas da sua iniciativa. É coisas do seu governo, aquilo que é política do seu governo. Porque se não seguir a política do seu governo, o que é que vai lhe acontecer? Certamente sabe o que é que vai acontecer com esse embaixador. Ele vai ser demitido e corre ainda risco de vir a ser constituído um processo de traição da pátria, crime de traição da pátria, porque está lá em representação do seu país. Nós também, como sendo embaixadores do Senhor Jesus Cristo, nós temos que falar em nome de Deus. E esse falar em nome de Deus é entregar a mensagem, a boa nova da salvação, o ministério da reconciliação, tal como está. Não acrescentar, mas também não diminuir, tal como está. Mas a verdade é que nós vemos que muitas pessoas tentam adaptar a mensagem aos valores deste mundo. E esta é a razão pela qual cada vez mais há correntes teológicas, biblistas, intérpretes e exegetas que fazem interpretação atualistas da Bíblia. O que é a interpretação atualista? A interpretação que a Bíblia tem que ser interpretada à luz da evolução social que nós estamos. E esta é a razão pela qual muitos crentes já acham que o divórcio é algo normal, é natural. E até invocam vários motivos que não estão contemplados na Bíblia para legitimar o divórcio. Quando as pessoas estão a fazer isso, o que é que estão a fazer? Estão a fazer essa interpretação atualista, tendo em conta essa corrente do mundo, para adaptar a mensagem. Eu dei esse exemplo da questão do divórcio. Mas podia falar de homossexualidade. Há muitos crentes também que homossexualidade, enfim, pronto, isso não faz mal a ninguém, vamos aceitar-nos como somos, etc, etc. Quer dizer, a pessoa que é filho de Deus está a adaptar a mensagem, está a fazer uma interpretação atualista sobre isso. E podia falar
falar mais de outros assuntos, a problemática do aborto, por exemplo. Há crentes também que acham que a mulher, em determinadas situações, mesmo naqueles casos que não são casos flagrantes, situações, pode fazer aborto. Em casos mais banais, isso nas nossas igrejas, e para não falar em muitos, é onde que as pessoas falam isso e defendem isso, podem até não atuar, mas apoiam os que fazem e subscrevem essas teses. E muitas outras situações. Logo, esse é atualizar a mensagem a contexto social. Mas nós sabemos que o embaixador não tem que ajustar, porque a mensagem não é do embaixador, é a mensagem do seu governo. O que nós falamos não é da nossa convicção, é da palavra de Deus que nós somos encorajados a falar. Mas nós também vemos um outro pormenor aqui: o embaixador tem em suas mãos a honra do seu país. Se o embaixador está a viver de uma forma desonesta, de uma forma corrupta, o que é que vai acontecer? Vai envergonhar o seu próprio país, porque ele é reflexo do seu próprio país. Se não está comportado, imagina um embaixador que foi apanhado numa situação muito desconfortável, numa situação de flagrante atentado à lei, ao Estado de Direito Democrático. Esse indivíduo, quer dizer, para já, vai ser considerado persona não grata. E essa figura persona não grata não é bem-vindo. Por causa dessas situações, isso depois vai ter repercussões, porque envergonha o seu próprio país. Nós também somos isso. Qualquer crente no Senhor Jesus Cristo que não está a comportar corretamente, ele está a envergonhar o Evangelho. E, aliás, tem mais escândalos, filhos de Deus, os que dizem filhos de Deus, criam mais danos reputacionais ao cristianismo do que qualquer outra situação. Porque as pessoas olham na nossa vida. E se a nossa vida não condiz, podem aproximar essas pessoas do Evangelho, como podem afastá-las do Evangelho. Logo, o nosso testemunho é muito importante aí, sobretudo naquilo que nós fazemos. Logo, o embaixador também tem honra do seu país, como nós também, como filhos de Deus. Eu estou a usar aqui essas ilustrações que acabam por encerrar todas essas realidades. Mas nós vemos também que o embaixador tem mensagens solenes urgentes. Quais são essas mensagens solenes urgentes que o embaixador tem? O embaixador deve transmitir a mensagem que ouviu, ou seja, o embaixador só pode falar o nome do seu governo, como eu estava a dizer, a mensagem que recebeu do seu governo. E não cria a mensagem, ele transmite. O embaixador entrega a mensagem do rei com a autoridade do rei. Ele não fala como substituto do rei, mas em nome deste, mudar a mensagem do Evangelho para agradar os homens ou a oferir lucro, muitos fazem isso, a lucupletação do Evangelho, como faziam os falsos profetas, é um ato de rebelião contra Deus e conspiração contra a palavra de Deus. Mas nós vemos que nessa pertinência e urgência, o embaixador também vai para onde o seu país o envia. Vocês sabem que o embaixador não escolhe para onde quer ir. Não pode. Aliás, não é só o embaixador, mesmo os próprios diplomatas, eles têm que sair. Têm que sair. E quando são convocados, não podem, nem às vezes nem sabem. O embaixador, aqueles que são acreditados, eles são ao serviço do seu povo. Podem ser convocados, são pessoas que estão a predisposição, podem ser convocados para ir para qualquer sítio, inclusive sítios distantes. O Filho de Deus também é o que acontece connosco. Se nós vemos testemunho de muitas pessoas que saem, não pensam que os missionários, quando querem ir para determinados sítios, querem fazer isso só porque fica bem. Não, é porque têm essa chamada e saem. E fazem isso para quê? Para proclamar a boa nova da salvação. Ou seja, o embaixador vai para onde o seu país o envia. Ele não determina o lugar para onde quer ser enviado. Ele é um servo do seu país, não um autônomo. O embaixador de Cristo é um servo da missão e não um autônomo que dirige sua própria agenda. Ou seja, a nossa agenda é a agenda do Reino de Deus, é a agenda do Senhor Jesus Cristo. Mas um outro ponto aqui que eu queria salientar é que o embaixador não naturaliza. O embaixador pode estar num país de 40, 50 tal anos, ele nunca pode ser cidadão daquele país. Sabiam disso? E não sabiam, ficam a saber. Não pode. Imagine, por exemplo, eu tenho dupla nacionalidade. Eu não posso ser embaixador aqui em Portugal. Não posso. Mesmo até suponhar, tenho dupla nacionalidade, tenho a nacionalidade canadense, tenho a nacionalidade portuguesa. Mas imagine, por exemplo, se o meu país decidir agora, se nós queremos que seja embaixador aqui em Portugal. Não pode. Por quê? Porque eu não sou
de acordo com a lei portuguesa, com a Constituição portuguesa, eu não sou estrangeiro, eu sou português. Logo, se eu sou português, eu não posso estar a representar outro Estado. Quer dizer, não faz sentido. Imagina agora um irmão aqui que é português vai ser embaixador aqui em Portugal. Quer dizer, não pode ser embaixador no Ministério, no rol estrangeiro, a guardar às vezes, porque há uns que estão ali a guardar serem convocados. Mas não é para estar, porque o embaixador está em representação do seu país, está em representação de outros interesses, que não são interesses do país onde é que está a viver. Agora, isso não faz sentido, mas logo, um embaixador nunca naturaliza, pode estar muitos anos no país, ele nunca vai ser cidadão daquele país. No dia também que tornar, automaticamente deixa de ser embaixador. Isso quer mostrar que nós que somos embaixadores, nós não podemos ser cidadãos deste mundo. Aliás, como também nós não somos deste mundo. Jesus disse na oração sacerdotal, eu não sou deste mundo como vocês também não são. Ora, se nós não somos deste mundo, como já vemos, os nossos valores não são deste mundo, não podemos adaptar este mundo, muito menos adocicar, fazer interpretações apologistas para agradar homens e mulheres. Nós não temos que fazer isso. Logo, o facto de nós não naturalizarmos, nós, enfim, defendemos interesses que são interesses compatíveis deste mundo, que é o interesse do Senhor Jesus Cristo. Mas nós, por fim, nós também vemos que o embaixador tem uma mensagem solene e urgente, que é a proclamação da boa nova da salvação. Ou seja, a mensagem que anunciamos é a maior e a mais importante, a mais vital e a mais urgente mensagem que um homem pode ouvir. É a mensagem da reconciliação. O Deus que reconciliou o mundo consigo mesmo, pela morte do seu Filho, agora apela ao mundo, por intermédio dos seus embaixadores, para que se reconciliem com ele. Ou seja, todas estas questões que nós falamos é a nova identidade que nós temos no Senhor Jesus Cristo. E essa nova identidade dá-nos só privilégios. E esse privilégio de nós sermos filhos de Deus é de nós passamos a fazer parte do reino de Deus, mas também poder transmitir essa mensagem da reconciliação. E esta mensagem da reconciliação é boa nova. É a mensagem do amor, a mensagem do perdão, a mensagem da justiça, a mensagem do apaziguamento, a mensagem da liberdade, a mensagem de alegria, etc, etc. É isso que Deus espera de nós, é isso também o desafio que eu quero deixar convosco, que nós possamos interiorizar estas verdades salvíficas nos nossos corações e procurar aplicá-la no nosso dia a dia para a glória e louvor do nosso grande e todo-poderoso Deus. Que assim seja.